Meus irmãos, a paz do Senhor. Capítulo de número 6 do segundo livro dos Reis, versículo de número 1, está escrito assim: E disseram aos filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face se tornou pequeno demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, façamos ali um lugar maior para a nossa habitação. E ele disse: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E ele respondeu: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira ou viga. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, homem de Deus, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, tomou um pau, lançou ali e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E você celebra a Deus dizendo amém. O texto que nós tomamos por exposição é um texto muito familiar. É claro, precisamos partir de um princípio que Deus ele sempre respeitou a sua hierarquia, e olhar para o Antigo Testamento é entender que dois ministérios são de suma importância. O primeiro ministério, o ministério sacerdotal. O segundo ministério, o ministério profético. O sacerdote tem por missão pegar aquilo que o povo entrega para ele e entregar a Deus, a saber, o sacrifício. Já o profeta tem a missão de pegar aquilo que Deus entrega para ele e entregar ao povo, a saber, a sua palavra. Deus, dentro da sua hierarquia, sempre levantava um profeta por vez. É claro que Deus também usava um no Reino Norte e outro no Reino Sul. Mas, no mesmo reino, Deus normalmente usava um por vez. Claro, com as suas exceções, como no caso de Jeremias, que Jeremias profetizava nas partes altas de Jerusalém, e a profetisa Uda profetizava nas partes baixas. Mas, logo Deus ele sempre usava um por vez. Até porque o profeta é a boca de Deus falando na terra. O profeta que está em evidência aqui é o profeta Eliseu. Eliseu, para quem não sabe, é o sucessor do profeta Elias. Eu costumo dizer que dura foi a tarefa para Eliseu substituir o profeta Elias, porque Elias não é um dos profetas do Antigo Testamento. Elias é o profeta do Antigo Testamento. Elias, ele é um profeta que, como os profetas maiores, a saber, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, também ganha uma nomenclatura, mas os 4 profetas maiores escreveram, ou livros foram atribuídos a eles, e eles ganham uma nomenclatura. Ezequiel, o profeta das visões. Daniel, profeta da sabedoria. Jeremias, o profeta chorão das lágrimas ou das lamentações. Já Isaías, o profeta messiânico. Já o profeta Elias nada escreve, alguém vai dar uma nomenclatura a ele de ser o leão dos profetas. Por quê? Porque Elias, ele é considerado o maior dos profetas do Antigo Testamento. Elias, embora não apareça no cenário bíblico mostrando a sua árvore genealógica, isso para um judeu é de suma importância, Elias aparece confrontando o maior rei, ou o mais perverso que já teve em Israel, a saber, o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Elias, ele aparece quando o cenário está caótico, profetizando segundo a sua própria palavra. Então Elias, ele é o leão dos profetas, assim como o leão. Ele é símbolo de força máxima na selva, assim como o leão é símbolo de força na floresta. Elias, ele é o leão dos profetas. Elias é tão considerado, mas tão considerado, que ele é o profeta que não provou da morte. Foi elevado aos céus em um redemoinho. Elias, ele é diferenciado ao ponto
de depois de Elias, até depois de Elias subir aos céus, o nome dele clamar com muita força. O profeta Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 e 6, ele profetiza falando sobre João Batista, dizendo: eis que envio diante de vós o profeta Elias, e converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, antes que venha o terrível dia do Senhor. Esse Malaquias falava de João Batista, mas se utilizando da figura de Elias. Jesus um dia, ele aponta para João, no meio do povo, e diz: se quiseres dar crédito a João, esse é o Elias que havia de vir. Então dura foi a tarefa para Eliseu substituir o maior profeta que já passou no Antigo Testamento. Por quê? Porque quando você substitui alguém que alcançou o ápice no que lhe foi proposto a fazer, é difícil, porque sempre será comparado. Quando você substitui alguém que foi um fracasso, o mínimo que se faz, você consegue superar. Então Elias, alcançando o ápice, Eliseu repousa sobre ele uma árdua tarefa. E é por isso que Eliseu, ele vai fazer um pedido especial. Ele olha para Elias antes de Elias ser levado e diz: eu quero porção dobrada do que está sobre ti. O que Eliseu está dizendo é: o que o Senhor tem eu quero em dobro. Alguém vai dizer assim: é um ar de inveja. Ele está invejando aquilo que Elias tem. Não, aqui é um ar de respeito. É um tom de respeito. É reconhecimento. Eliseu está dizendo assim: eu quero o que o Senhor tem, porque eu entendo, para fazer o que o Senhor faz, é só tendo aquilo que o Senhor tem. Elias olha para Eliseu e vai dizer, ou melhor, e vai dar uma condicional. E a condicional é: se me vires sendo tomado sobre ti, tal coisa receberá. Daí, Eliseu não vai desgrudar mais de Elias. Elias vai para Gilgal, Elias vai para Betel, Elias vai para Jericó, e Eliseu está atrás. Ele não vai desgrudar de Elias, ao ponto de Deus perceber que chega o momento dele levar Elias ao céu. E o que é que Deus vai precisar fazer? Mandar uma carruagem de fogo. Para quê? Para levar Elias? Não. Para separar Elias de Eliseu. Porque Elias não é elevado aos céus em uma carruagem de fogo. Ele é elevado aos céus em um redemoinho. Mas quando Eliseu cai por um lado enquanto a carruagem de fogo passa, diz a Bíblia que Elias é elevado em um redemoinho. E é aqui que quando Elias está subindo, a capa de Elias vem caindo e a capa cai na frente de Eliseu no chão. A pergunta é: por que a capa não cai sobre o ombro de Eliseu? Haja visto que Eliseu daria prosseguimento ao ministério de Elias. Porque a capa não cai na mão de Eliseu. No entanto, era ele que daria prosseguimento no ministério de Elias. A capa cai ao chão. Por quê? Aqui, perceba que é o início do ministério de Eliseu e o final do ministério de Elias. E logo aqui nessa cena, eu já encontro o que é evangelho. Porque a capa cai no chão, Eliseu tem que abaixar e pegar. E evangelho é isso daqui. Você começa como Eliseu descendo para terminar como Elias subindo. Porque se não for para terminar subindo, é melhor nem começar. Se o foco não for o céu, é melhor nem começar. Eu amo a Jesus e a minha finalidade maior é chegar no céu. Então, para isso, a gente começa descendo para terminar um dia subindo. A Bíblia diz que Eliseu pega a capa e volta dando prosseguimento ao ministério de Elias. Ele volta dando prosseguimento àquilo que Elias havia começado. Eliseu não tem vaidade nenhuma em desconstruir aquilo que Elias começou para construir em cima aquilo que ele queria.
Porque evangelho não é desconstruir história de ninguém. Ministério não é desconstruir ou acabar com a imagem de ninguém. Ministério é dar continuidade. O que Abraão começou, Isaac vai ajudando a concluir. Jacó vai ajudando a concluir. José vai ajudando a concluir. Evangelho é dar prosseguimento. A Bíblia diz que ele volta. E o que é que Eliseu vai fazer? Eliseu percebeu que o seu moço Elias tinha um discípulo, ou melhor, o seu senhor Elias tinha um discípulo. Quem era? Ele mesmo. Ele é o meu Senhor. E ele entende, eu preciso dar prosseguimento à obra de Deus, aquilo que o meu Senhor começou. Ele decide então começar a fazer uma escola de profeta para dar aula para os filhos dos profetas. Porque Eliseu entende, quanto mais profeta tiver, melhor. Quanto mais pregador tiver, melhor. Quanto mais pessoas para Deus usar tiver, melhor. Ele monta uma escola de profeta. E nessa escola de profeta, ele vai dar aula para os filhos dos profetas. Ou seja, ele monta um seminário. O seminário está montado. E quem é o professor? O profeta Eliseu. Os meninos vinham estudar com toda a alegria. Ouvir a história de Adão. Ouvir a história de Noé. Ouvir a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés. E os meninos voltavam para casa todos cheios de alegria. Olhavam para os seus pais e diziam: papai, hoje nós aprendemos que o mar abriu. E o pai todo orgulhoso perguntava: mas quem foi que fez o mar abrir? E o menino respondia: foi um homem chamado Moisés. Eu tenho 3 filhas e a minha filha chega em casa, enche a gente de orgulho quando diz assim: tirei 10 na prova, tirei 10 no teste. E aí, filha, como foi? Estava fácil demais. Eu já sabia de tudo. Enchi, ela enche a gente de orgulho. Imagina só, um menino chegando em casa e dizendo: papai, eu aprendi quem é o maior construidor de altar na Bíblia. E o papai diz: quem é? É o homem chamado Abraão, nosso pai na fé. Papai, pensa num homem de fé. Era esse Abraão. E o menino falava com seu pai, e o pai ficava cheio de orgulho. A escola do profeta Eliseu, na segunda já estava lotado, na terça na porta já não entrava mais ninguém, na quarta na janela já tinha gente pendurada e dizendo: eu quero aprender com Eliseu. Até os profetas, acredito eu, que parava dizendo: eu quero ouvir o que ele está falando também. O que é isso? Prosseguimento na obra. Só que o texto aqui, do capítulo de número 6, que nós tomamos por exposição, começa dizendo assim: e disseram os filhos dos, disseram um dos filhos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nós habitamos diante da tua face se tornou pequeno demais para nós. Quem me acompanha sabe que eu sou apaixonado pelas revelações do texto. Gente, o que foi que o menino disse aqui? O lugar em que nós habitamos, pastor Zilmar, já está pequeno demais para nós. Porém, todos nós somos sabedores, pastor Adriano, que todo texto tem o seu contexto. Seja contexto remoto, que são capítulos e versículos anteriores, ou contextos imediatos, capítulos e versículos posteriores. Um pregador que se preze, que não é preguiçoso, no mínimo, antes de ler um texto e aplicar o mesmo, ele tem que examinar os contextos para pregar. Então, vamos voltar um pouquinho aqui para entender o capítulo de número 6. Capítulo de número 5, pastor Misael.
capítulo de número 5, tem uma história de um homem que todos nós conhecemos. Assembleiano nem se fala, né? Todo mundo já passou pela campanha Os 7 Mergulhos de Naamã. Naamã, o leproso, general do exército do rei da Síria. Esse Naamã, ele ouviu por uma menina que estava na casa dele de Israel, que se ele tivesse diante do profeta, talvez ele seria curado da lepra. Naamã, enviado pelo rei da Síria até o profeta Eliseu. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, Eliseu vai dar uma ordem. A ordem é: avisa para ele descer, mergulhar 7 vezes no Jordão, e ele vai ser curado. Ele fica irado, como foi pregado aqui, mas mergulhou. Desceu 7 vezes, foi curado. A história diz que quando ele fica curado, sua pele se torna branco como de um bebê. Ele fica tão feliz, mas tão feliz, meu amigo José Santana, que ele diz assim: eu estou curado, eu quero dar presente para o profeta. Ele pega ouro, Giovanni, ele pega prata, pega vestes, e ele vai entregar o profeta, meu amigo Bruno. E quando ele chega para entregar, o profeta dá uma olhada para ele e diz: não quero nada do que vem da sua mão, dê meia volta, se retira, porque eu não quero presente nenhum. Naamã pega um punhado de terra para levar à Síria, e a ideia é: eu não posso entregar aqui na mão do profeta, porque ele não quer, mas eu vou levantar com a terra de Israel um altar na Síria, e de lá eu adorarei o nome do Senhor. Ele sobe na carruagem, cheio de segurança, e ele vai embora. Quando ele está indo, o profeta Eliseu, foca aqui, o profeta Eliseu, de todos os moços que ele tinha, que ele ensinava, tinha um que andava do lado dele, chamado Geazi. Geazi percebeu que Eliseu não pegou a oferta. Geazi diz assim: se ele não quer, eu quero. Se ele não recebe, eu vou receber. Ele vai correndo atrás de Naamã, e ele vai gritando, dizendo: Naamã, Naamã. Naamã dá uma olhada e diz: aí vem o moço do profeta. Talvez ele tenha boas novas para nós. Quando Naamã desce da carruagem, Geazi olha para ele e diz assim: a priori, o meu senhor Eliseu não quis receber as ofertas, nem a prata, nem o ouro e nem as vestes. Mas agora, ele pediu para que eu viesse aqui pegar e levar para ele. Porém, quem gosta da Bíblia sabe, Eliseu não mandou ele fazer nada. A ganância tomou conta dele. Ele diz: eu vou pegar para mim, eu vou ficar logo rico, vou fazer meu pé de meia e vou deixar bem escondidinho. Quando ele fala, Naamã, com maior inocência, entrega ele. Ele volta, ele vai esconder tudo bem escondido. Desculpe aqui, senhores e senhoras, o termo pejorativo que eu usarei, mas Deus não é fofoqueiro. Naquele dia ele decidiu contar tudo no pé do ouvido de Eliseu. Eliseu já sabia de tudo. Quando ele encontra Eliseu, ele está vindo, Eliseu para na frente dele, aponta o dedão e diz assim: pensas tu que o meu espírito não foi contigo aonde você foi? Pegar o que você pegou e fazer o que você fez? Eu acho que ele mudou de cor, ficou branco, rosa, amarelo, azul, vermelho, estatalou o olho. Mas vamos ao texto, versículo de número 27 do capítulo de número 5. O último versículo do capítulo de número 5 está escrito assim: e a lepra que estava em Naamã se apegará, Geazi, a ti e a tua descendência para sempre. E o texto diz: e ele saiu da presença de Eliseu, leproso, branco como a neve. Olha para cá, ele não pode voltar mais para a escola de profeta, pastor Luciano. Por que não? Porque Levítico capítulo
capítulo de número 13, nos ensina que o leproso tem que ir para um lugar chamado leprosário, para se um dia for curado ou ser curado, ele ser supervisionado pelo sacerdote e voltar ao convívio normal. Mas aqui, ele não vai voltar. Por que não vai voltar? Porque a história está, a Bíblia diz, a lepra se apegou nele para sempre. Não vai voltar. Por que não vai voltar? Ele foi para o leprosário. Imagina Eliseu olhando para ele e dizendo assim: pode ir para o ambiente da lepra, porque é lá que você vai ficar. Porque quem é sujo, suje-se mais, e quem é limpo, limpe-se mais. O que é santo tem que ficar no meio dos santos, e o que é profano tem que ficar no meio dos profanos. É Deus dizendo: eu vou começar a separar quem é limpo e quem é sujo. Eu vou começar a preparar leprosário para colocar os leprosos. Eu não sei se vale para você dar glória. Altar é lugar para quem está limpo. Altar é lugar para quem está limpo. Altar é lugar para quem está limpo. Deus está dizendo: vai para, segura para você dar glória, vai para o leprosário. Imagina só, fechou o capítulo de número 5. Agora vamos entrar no capítulo de número 6. Aí o menino, quando Eliseu está, ou melhor, a classe está lotada, está completa. Eliseu entra pela porta da escola. Parece que eu vejo Eliseu metendo a mão no quadro e dizendo assim: vou começar por aqui. A gente vai começar essa história. O menino que está sentado dá um pulo aqui, pastor Misael, e diz: calma aí, profeta, por quê? O senhor vai começar a aula. A classe está lotada, mas Geazi ainda não chegou. A classe está cheia, mas Geazi ainda não chegou. Imagina Eliseu dizendo assim: eu não queria falar, mas vou ter que falar. Eliseu coloca a mão aqui e diz assim: que fique de exemplo para todos vocês. Geazi pegou o que não era para pegar. Geazi meteu a mão aonde não era para pôr a mão. E por isso, ele não vai voltar mais para cá. Olha aqui, olha aqui. Olha o que o texto vai, eu gosto da Bíblia. O texto diz: o menino vai dizer: então, o lugar em que nós habitamos diante da tua face se tornou pequeno demais para nós. A interpretação de texto, senhores, se tornou, porque não era. Até a notícia de Eliseu, o lugar estava normal, mas agora que Eliseu falou assim, se tornou pequeno de, ou melhor, agora que Eliseu falou, ele não vem mais para cá, o menino diz: então, acabou de se tornar pequeno demais para nós. Mas calma, calma antes da glória, calma. Por quê, pastor Vilmar? Se o lugar está completo, uma pessoa sai, o lugar não fica pequeno, o lugar fica espaçoso. Sobrou uma cadeira, mas aqui é quem saiu, aqui vai de quem foi embora. Quando ele ouviu, nesse tal de Geazi não volta mais para cá, o menino dá um pulo da cadeira e diz: agora pode trazer mais 100 cadeiras, que a igreja vai crescer, o lugar vai ter. Eu não sei se vale para você dar glória, mas existem pessoas que precisam sair do nosso meio para a obra começar a crescer. Depois que pessoas saem, até o que era para dar errado dá certo, até o que não era para funcionar passa a funcionar. Eu não sei se vale para você dar glória. Hoje, nessa manhã, Deus trouxe carta de demissão para a cambada de Geazi. Hoje Deus vai começar a arrancar o Geazi da obra. Eu vou deixar você adorar, vai. Eu vou deixar você adorar, vai. Tem gente que impede a obra de crescer. Capítulo de número 4 do Evangelho de João. Um dia Jesus chegou e Jesus salvaria a maior missionária de toda a história. E quando é que Jesus vai salvar? Quando ele entendeu, se os discípulos me virem conversando com ela, eles vão dizer: Jesus está querendo arrumar uma coisinha também. Ela teve 5 maridos, que ela tem não é dela. Então sabe o que Jesus vai fazer? Está ali. Jesus pega os discípulos e
diz: vai para a cidade comprar pão. Vai para a cidade comprar pão. Aí Jesus dizendo assim: para a obra ficar completa, eu não tiro 1, eu tiro 12, vai embora. Eu tiro 12, vai embora. Para Deus dar crescimento no ministério de Abraão, Abraão teve que mandar Ló embora. Para a igreja crescer, até Judas teve que se matar. Para Orfa, ou melhor, para Ruth e Noemi colocar o nome na história, Orfa teve que voltar. Eu não sei se você vai dar glória. Você vai chegar na tua casa, você vai chegar na tua igreja, vai ter gente mandando mensagem dizendo: Deus me mandou embora, Deus me mandou embora, Deus me mandou embora. Jesus, Jesus, Jesus. Calma, porque o tempo vai embora. É Deus dizendo assim: eu vou tirar quem tem que tirar, eu vou mandar embora quem tem que mandar embora. Eu sei que tem Geazi que mexe com o nosso coração. Eu sei que tem Geazi que mexe com o nosso sentimento. Aí a irmãzinha fica assim: ai, mas eu amo tanto Geazi, ele tem um corpinho. Ai, mas eu amo tanto essa Geazi. Mas você não percebeu que depois que você começou a namorar com ele, você ficou mais carnuda? Você não percebeu que depois que ele entrou na tua vida, a coisa começou a desandar? Você não percebeu que depois que você começou a se relacionar com certo Geazi, a coisa parou de funcionar? Você largou a obra missionária, você parou de ser crente, deixou de ser crente. Aí fica por aí e fala: mas por quê? Deus não me dá oportunidade. Porque Deus não dá oportunidade para quem tem aliança com Geazi. Deus não dá oportunidade para quem tem aliança com quem não tem que estar. Deixa eu dizer uma coisa: quebra essa aliança que você tem com Geazi. Mas Geazi é famoso. O problema, eu não quero famoso, eu quero santidade. Santidade, 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 santidade. Calma. O menino, ele dá um pulo e diz: o lugar em que nós habitamos diante da tua face se tornou pequeno demais para nós. Ele fez uma observação, porém nessa observação, pastor Bruno Cordeiro, ele vai apontar um problema. Qual é o problema? Se eu digo para o senhor, ou para os senhores, o lugar ficou pequeno demais, eu estou querendo dizer o quê? Precisamos de um lugar maior, não é isso? Se o lugar está pequeno, eu estou dizendo, pastor Travasso, precisamos de um lugar maior. Olha o texto aqui. O texto, quando ele diz, ele nem espera o pastor Eliseu responder, ele nem espera o líder Eliseu responder, ele mesmo diz: o lugar ficou pequeno. Aí ele diz: vamos até o Jordão para construir um lugar maior para a nossa habitação. Por quê? Porque quem é capaz de apontar problema tem que ser capaz de apontar solução para o mesmo. Quem é capaz de apontar problema tem que ser capaz de apontar. Por quê? Não dá para ficar do lado de crente que vê problema em tudo. Ele vê problema no pregador de 9, ele vê problema no pregador de 11, ele vê problema no pregador das 3, ele vê problema no pregador das 5, ele vê problema no pregador das 7. Vê problema em tudo. Você já viu que tem gente que numa altura dessa deve estar na internet assim: o pregador grita demais. Tem gente, mas eu não sei pra quê pedir tanta oferta, fica pela internet falando mal de todo mundo. É crente mal amado, é desigrejado, que não tem pastor, fica falando mal de obra missionária, falando mal da obra de Deus. Mas não sei pra quê pedir dinheiro. Quem tá dando é você. Se você não tá dando, fique quieto. Fique quieto. Olha aqui. Não dá pra aguentar esses tipos de obreiros que não faz nada pra ninguém. Não dá pra aguentar esses tipos de líder que não faz nada pra ninguém. Ele só quer cruzar a perna, cruzar braço. O ventilador tá quebrado. Eu não sei por que tá quebrado, porque você não foi ajeitar. Porque quem aponta problema tem que apontar solução. Não dá pra aguentar pessoas que ficam de vem pra quê? Cantor ruim demais. Tu canta o quê? Pra você falar que alguém cantou ruim. Pregou demais, pregou nada. Você prega o quê? Pra falar que alguém pregou. A obra tem que crescer.
Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Davi, trazendo a arca para Jerusalém, vacilou. A arca caiu no chão. E agora o que fazer? Aparece o Obed-Edom. Eu não quero nem saber quem é o culpado. Traz, bota aqui na minha casa. Eu quero que... Eu não quero apontar problema. Coloque aqui na minha casa. Um dia Davi, ele viu um problema. Qual? A arca da aliança está no relento. Eu vou reclamar com Moisés? Não. Ele falou, já que Moisés construiu um tabernáculo, eu vou construir um templo. Aí Deus diz, não vai construir. Aí Davi diz assim, eu também não vou reclamar. Senhor, eu posso pelo menos desenhar. Porque se tu não constrói nada, desenha alguma coisa pelo menos. Faça alguma coisa pelo menos. Você tem que construir. Não dá para ficar reclamando, apontando tudo, olhando tudo. Deus está dizendo assim, eu quero alguém que faça a obra crescer. Quem aponta o problema precisa apontar a solução. E a proposta é, desçamos ao Jordão e cada um de nós cortará uma viga. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Cada um de nós cortará uma viga. Olha a proposta, pastor Natan. Vamos descer? Mas cada um corta a sua. Lepa fala sandaraia. Cada um corta a sua. Pastores, alguém vai cortar pregando. Outro vai cortar tirando oferta. Pastor Zilmar vai cortar pastoreando, liderando. Outros vão cortar cantando. Mas cada um precisa fazer a sua parte. Aleluia, glória a Deus. Porque se não for para cortar, nem adianta. Isso daqui aconteceu na igreja de Corinto, tá? Um dia que alguém apareceu dizendo assim, eu não vou muito com a cara de Apolo não. A minha turma é a turma de Paulo. Aí alguém diz, eu já não sou muito com a cara de Paulo não, mas minha turma é a turma de Cefas, Pedro. A minha turma não, a minha é de Apolo. Aí aparece Paulo dizendo assim, por acaso está Cristo dividido no meio de vós? Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. É 100 daquele que está lá atrás, mais 100 daquele que está lá do outro lado, mais 10 de quem está aqui, mais 1000 de quem está ali, mais 15.000 de quem está lá, mais 10.000 de quem está na internet, mais 200 de quem está no altar, e a obra começa e continua crescendo, e a obra continua crescendo. É um fazendo, cada um fazendo a sua parte. Deixa eu perguntar para você, que viga que você que viga que você trouxe hoje? Você veio cortar a sua? Pergunta para alguém que está do teu lado, pergunta, você veio cortar viga? Pergunta, você veio cortar viga hoje? Pergunta, você veio fazer a sua parte? Hein? Ou você está esperando alguém que está do teu lado aí da glória a Jesus? Hein? Pergunta, você veio entregar adoração para Jesus hoje? Você veio entregar o seu louvor para Jesus hoje? Isso daqui fala de adoração. Porque quando você chega num culto como esse, você tem que fazer de tudo para adorar, minha filha. Você tem que fazer de tudo para dar glória, meu filho. Você tem que fazer a sua parte. Eu não dou glória porque alguém está pregando. Eu não dou glória porque alguém está cantando. Eu dou glória porque eu estou na presença daquele que é digno, daquele que merece toda a honra, merece toda a glória e merece todo o louvor. Isso, quem está no altar corta a viga dando glória, quem está lá embaixo corta a viga dando aleluia. É viga. Escute, cada um faz a sua parte. E o menino é específico, por quê? É cortar viga e não galho. Não, eu vou entrar. É viga e não galho. Não adianta vir com galho, porque a obra fica de pé com viga.
Olha aqui, olha aqui. Porque quem é galho, quem quer entregar galho, quer arrumar confusão. Você já viu que galho é aquilo? Galho é desse jeito. Você já brincou ou já fez fogueira quando você era mais novo? Já fez? Galho é que a gente coloca galho para a fogueira começar a funcionar. Mas a velocidade que ele acende, ele apaga. Na velocidade. Quem é mais inteligente? Na minha época que eu fazia fogueira, eu arrumava batata no papel laminado e colocava do lado de uma viga, de uma tora, de um tronco assim, colocava lá, porque eu sei, galho vai apagar, mas a viga de manhã vai estar pegando fogo lá, de manhã vai estar pegando fogo lá, à tarde vai estar pegando fogo lá. Deixa eu falar uma coisa aqui, Deus vai começar a diferenciar, destacar quem é viga e quem é galho, quem é viga e quem, deixa eu ver quem é viga aqui, já tem uma viga lá atrás que levantou a mão dando glória. Outra aqui na frente que levantou a mão dando glória. Já tem lá em cima, lá na galeria, levantando a mão dando glória. Aqui no altar tem viga, levantando a mão dando glória. Porque quem é galho, cruza dedo, cruza orelha, cruza tudo. Faz figa para não dar certo. Pro companheiro ir mal, pra mensagem não fluir. Mas quem é viga está dizendo, usa Jeová, usa Jeová, usa! Deixa eu continuar, que eu ainda tenho 10 minutos. Olha aqui. Vamos descer ao Jordão para construir um lugar maior. Por que Jordão? Olha aqui. Jordão significa o lugar do meio. Jailson, por quê? Te explico. Jordão fica entre o monte Hermon, lá em cima, e o Mar Morto aqui embaixo. Você vai dar glória agora. O menino diz, vamos até o Jordão. Gente, eu já estive no Jordão. Eu já fui. Jordão nada mais nada menos é. A água que passa pelo Jordão é o degelo do Monte Hermon. O gelo que derrete. Passa pelo Jordão e deságua no Mar Morto. Por que não no Hermon? E sim no Jordão. Por que não no Mar Morto? E sim no Jordão. Porque o Jordão é abastecido da água que vem de cima. E a gente só é alguma coisa se for abastecido daquilo que vem de cima. Eu gosto do texto. Eu gosto... Pastor Zilmar, o Senhor só chegou aqui porque o Senhor é abastecido daquilo que vem de cima. Pregador, não fique se martirizando. Eu preguei bem, eu preguei mal, eu não preguei muito, eu preguei muito. Você chegou aqui porque você é abastecido daquele que vem de cima. Mas o pregador fulano de tal não é teólogo. Eu também não sou. Mas eu sou abastecido daquele que vem de cima. E outra. Não sou teólogo, não é porque... Jailson não se forma. É porque eu não quis ser. Eu não quero ser. Por que não? Porque teólogo... Teologia, nada contra. Eu ouço os teólogos, eu aprendo com eles. Mas teologia, forma, doutor, pregador, é experiência. Gente, falando de mim, não tem piada para ninguém. Eu não quero estudar para lecionar. Eu não quero estudar para dar aula. Eu estudo para viver e para pregar. Só que o fato de eu não querer ser teólogo não me dá direito de não respeitar quem é. E o fato de eu ser não me dá direito de eu não respeitar quem não é. Tem teólogo aqui, tá pulando dando glória a Deus. Tem gente que não é teólogo aqui, tá pulando dando glória a Deus. Tem gente ali embaixo que é teólogo, tá pulando dando glória a Deus.
Deus. Tem gente que não é, está pulando no... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Deixa eu ver quem é. Abre a boca, abre a boca. É vida! Aqui. Eu decidi não ser. Eu estudo para viver primeiro e para pregar. Ponto. Jailson, eu não concordo, essa é a opinião sua. Eu vivo assim. Glória a Deus por isso. Por que Jordão e não Hermon? Porque no Jordão, todos os dias, a gente tem que declarar, sou abastecido daquilo que vem de cima. Se não vier de cima, o rio seca. Se não vier, aleluia, se não descer de cima, o rio seca. Pastor Bruno Cordeiro, eu te conheço antes de eu ser pregador, o senhor já pregava. E sabe por que o senhor está de pé até hoje? Porque é abastecido daquilo que vem de cima. Lá vai, eu não sei se você vai dar glória. Porque no Jordão e não no Mar Morto. O Mar Morto é simples. Não tem vida porque não tem vida. É chamado, Mar Morto é simples. É chamado Mar Morto porque não tem? Não, eu vou mais alto. Não tem? Não tem? Eu sei, eu entendo, embora não seja teólogo, eu entendo um pouco, tá? A quantidade de sal, há quem diga que faz Sodoma e Gomorra, mas enfim, não tem vida. Não tem vida. Se o peixe cair ali, ele pode até nadar rapidinho. Vai lá na profundidade. Mas já ele volta. Morto e fica boiando por cima das águas. Porque no Jordão, pastor do Texas, e não no Mar Morto, porque não adianta nada, tá por cima, mas tá morto. Tá por cima, mas tá morto. Jesus, me guarda. Me guarda. Me guarda. Ministério não é medido por quantidade de seguidor. Ministério não é medido, não é medido por quantidade de views nos cortes do Instagram. Ministério é vida com vida. Ministério é mostrar quem você é de verdade. Ministério é você ser uma coisa na internet e a mesma coisa dentro de casa. Ministério é você ser um amorzinho no altar e um amorzinho dentro de casa. Não dá para fingir. Não dá para ficar vivendo de duas caras. É ou não é? É ou não é? É ou não é? Olha aqui, olha aqui. Pregadores, desculpe aqui. Vou dar um conselho para vocês. Viu? Qual é o conselho? Procure um trabalho. Vai empreender, vai fazer alguma coisa da vida. Vai fazer alguma... Mas eu prego, eu sou muito abençoado por onde eu passo. Mas se eu não ganhar oferta, a minha família vai comer, vai beber, vai dormir, tem plano de saúde, casa para morar. Eu não dependo de oferta. Desculpe, eu tenho experiência com o que eu estou falando. Durante um tempo da minha vida eu vivi de oferta aqui, ó. Pastor Gesiel, meu pastor. Fiquei asmático o ano todo, não aguentava mais pregar. Não tinha um pastor que me ligou para me dar uma oferta sem estar no altar. Olha lá, ó, aqui, ó. Pegou o cartão de crédito dele. Aqui, vai lá se cuidar, porque nem dinheiro eu tinha. E outra. Não era por falta de desejo de trabalhar, eu trabalho desde meus 11 anos de idade. Eu tive meu pai assassinado. Eu vi minha vida ir ao fiasco, ao fundo do poço. Morei de favor na casa dos outros. Eu trabalhei sempre, subi nos morros do Rio de Janeiro, vendendo desinfetante, cloro. Eu tenho a minha coluna que talvez eu tenha que operar. Eu já vi a minha mãe chorar, de dormir no chão e colocar eu e meus 12 irmãos para dormir no colchão de solteiro. Eu já passei por prova. Não foi por falta de desejo de trabalhar, foi porque Deus não abriu a porta. Eu vou falar.
Eu vou falar, pregador, não depende de povo. Eu vou ter que voltar lá. Pastora Nilceia, foi onde eu me converti. Ela falava assim, ó, Jailson, nunca caia, porque Deus perdoa, mas o povo não. Quer uma verdade? Quer uma verdade? Não dá para ficar de enganozinho na igreja. Na internet ser uma coisa e no altar se fingindo ser alguma coisa que não é. Bota a cara para ver quem é de verdade. Mostra quem tu é de verdade. Não adianta ficar empurrando um carrinho velho na internet, mas fora dela anda com o dinheiro da igreja, carro da igreja, tudo da igreja. Olha aqui, olha aqui. Eu digo para o meu pastor, está aqui. O senhor é corajoso. Os pastores que eu conheço são corajosos. Porque dão a vida para o altar. Dão a vida se doando para dar o melhor para o povo. E desculpe aqui, pode me criticar na internet, o povo é ingrato. O povo é ingrato. Pastor vai lá. O fulano trai a esposa. O pastor conversa, reconciliou. A fulana foi embora. Pastor e a pastora conversa, se reconciliou. Se o pastor vacilar uma vez, o povo vai todo embora e não volta nunca mais. Ainda sai falando mal. É conselho, viu? Não é denúncia. E nem direta. Deus não está em ministério que você fica por aí rodando tudo. Fotinha. Eu e a minha esposa. Só que o dia que teu filho passar mal, você leva pro UPA. Não tem nenhum plano de saúde. Desculpa, irmão. Me desculpa aqui. Me desculpa. Me desculpa. Eu tô aqui agora, graças a Deus. Tem coisa funcionando lá. Eu tenho um monte de colaborador trabalhando lá. Então é conselho para vocês, prega, viaja tudo quanto é lugar, mas faz o pé de meia com o trabalho de vocês. Viu? Faz o pé de meia com o trabalho de vocês. Quem tem que viver de verdade da obra é pastor local. Eu penso assim, é pastor local, porque nós pregadores podemos trabalhar sim, correr atrás sim, mas eu não vendo pão, tá bom, mas vive da padaria. Então é melhor pegar e fazer alguma coisa. Mano, fica de pé pra gente terminar, que meu horário acabou. Faça corte, pode fazer, critica o que quiser criticar. Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, eu falo aquilo que eu tenho na cabeça e acabou. Graças a Deus eu posso falar, não vivo de oferta. Eu não vivo de oferta. E outra, sou muito bem abençoado por onde eu passo, mas não vivo de oferta. Desculpe aqui, vamos lá, deixa eu... Aqui, a Bíblia diz que eles começaram a trabalhar, não tem um tempo para terminar. Mas a Bíblia diz que quando um está cortando, o ferro do machado caiu. Repita comigo, o ferro caiu. Aí o menino gritou assim, ó. Ai, meu senhor, caiu. E era emprestado. Aí a gente fica julgando. Fulano deixa cair. Fulano deixou os super crentes, os porteiros do céu. Caiu. Caiu, os grupos de WhatsApp começam a bombar. Caiu. Irmão, a gente arruma motivo, né? Caiu porque bateu errado. Caiu porque estava frouxo. Caiu porque a cunha não estava. Caiu por quê? Caiu porque estava trabalhando.
Ponto. Está sujeito a cair quem trabalha. Está sujeito a cair quem trabalha. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, no altar que está mais perto de mim. Alguém aqui nunca dirigiu na vida? Não é habilitado, nunca dirigiu? Levanta a mão. Alguém? Alguém aqui? Alguém aqui nunca dirigiu? Alguém? 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 Pastor, você nunca dirigiu? Já bateu com o carro alguma vez? Não, porque nunca dirigiu. Agora pergunta quem já dirigiu. Eu já capotei, eu já rodei, eu já fiz... Por quê? Porque eu dirigi. Só bate com o carro quem tira o carro de casa para dirigir. Eu vou ficar dando motivo que caiu? Aqui está o segredo. Por qual é o segredo? Quando ele deixou cair, ele gritou, Eliseu, caiu! Porque vergonha não é deixar cair. Vergonha é continuar trabalhando só com cabo, fingindo que nada aconteceu. Pergunta para quem está do teu lado, o machado está no lugar? Pergunta para quem está do teu lado, o machado está no lugar? Pergunta para quem está do teu lado, o machado está no lugar? Se o machado está no lugar, tu não critica ninguém. Se o machado está no lugar, tu não se mexe na vida de ninguém. Se o machado está no lugar, você não quer ficar bajulando ninguém. Se o machado está no lugar, você quer saber, vou cortar, vou cortar, vou cortar, vou cortar! Corta! Vai cantar? Minha esposa vai cantar. Olha aqui. A última aqui, ela canta agora. A Bíblia diz que Eliseu veio. Você vai dar glória. Jogou um pedaço de madeira. Cortou madeira e jogou. No lugar que o ferro caiu. Eu já vi imã puxar ferro. Agora madeira, primeira vez. Mas calma aí. O que Eliseu jogou? Madeira. Repita comigo, madeira. Era só Eliseu chegar lá, pastor, e falar assim, ó. Igual meu profeta Elias falou, segundo a minha palavra, ferro flutua. Flutuaria sim ou não? Flutuaria sim ou não? Mas sabe o que ele fez? Jogou madeira. E por que jogou madeira? Porque quando se reuniram, a proposta foi, vamos construir um lugar maior com madeira. Quando eu investi no reino, quando eles decidiram investir no reino, eles decidiram investir madeira. Agora o reino vai investir nele, vai investir o quê? Madeira. Porque o reino não te dá nada que você não seja capaz de dar para ele. Se você deu madeira, é a madeira que o reino vai te dar. Eu estou aqui, olha aqui, diz, irmã, olha aqui. Minha esposa está aqui. Minha esposa está aqui. Eu vivo milagres de Deus. Eu tenho três meninas. Uma de 11, uma de 3 e uma de 1. É propósito meu, cada uma delas já tem um apartamento comprado para quando crescer. Fruto do meu trabalho. Meu trabalho. Mas você acha o quê? Eu, pastor, nunca tinha pisado nos Gideões missionários da última hora. Morando na casa da minha sogra um dia. Eu assistindo na frente do computadorzinho. E eu lembro que colocaram um monte de conta assim para depositar. Não tinha Pix ainda. Eu queria dar uma oferta. Eu tinha uma motinha que eu tinha ganhado do meu irmão, um documento atrasado. Eu não tinha R$1. Enquanto eu estava na frente, que Deus me puna. Eu não brinco com as coisas de Deus. Que Deus me puna se eu estiver mentindo. Do nada eu meti a mão no bolso, peguei o documento da moto. Quando eu olhei dentro, R$50. Eu falei, vou fazer festa, não tem dinheiro nenhum. Aí Deus falou comigo, esse dinheiro não é seu. Eu peguei a moto, fui no banco Itaú de Belfor Roxo, depositei o dinheiro e entreguei aquilo que não era meu. Antes de pisar aqui nos Gideões, eu nunca pisava aqui. Saudoso pastor Wesley, eu já conhecia pastor Wesley. Eu lembro que um dia, minha esposa está aqui. Eu lembro que um dia eu depositei uma oferta missionário para um missionário da África, que eu não sei quem é. E ele me mandou um áudio, pastor Wesley me mandou um áudio, o missionário chorando e falando assim, pastor, era o que eu precisava para fazer óculos para mim e para minha família, ler a palavra de Deus. Eu vivo o que eu vivo hoje, não é porque eu sou bom, primeiro, é porque eu sou abastecido lá de cima, segundo, é porque tudo que a gente coloca na obra, a obra faz devolver para nós.
que eu vivo hoje, eu tenho certeza, eu não sou um bom pregador. Mas se eu estou o 4º ano pregando aqui, não é porque eu sou bom, é porque eu sou abastecido lá de cima. E se eu não recebesse o convite, é porque eu sou abastecido lá de cima. Deixa eu te fazer um convite. Você quer ter tua vida mudada? Corra aqui na frente, por favor. Eu falo mudar de verdade, é vida financeira, é vida espiritual, é ministério. Corra aqui na frente, por favor. Pode vir aqui na frente. Olha aqui. Spurgeon diz assim: pode pregar de Gênesis a Apocalipse, se não tiver Jesus é balela. Então eu vou terminar minha mensagem aqui. Ele joga um pedaço de madeira. Para quê? Pergunta, para quê, pregador? Para tirar o machado, ou o ferro do machado que estava no fundo do rio, pastor Zilmar. Jordão é água barrenta, no fundo é lama. Eu já pisei lá. Tinha que ser madeira. E o Jordão tinha que ficar no meio. Jailson, me explica. O machado caído era eu. Era tu. Afundado na lama do Jordão. Com o nariz cheio de cocaína, cheio de cachaça na cara. Fugido, devendo agiota. Alguém querendo te matar, querendo acabar com a tua vida. E o povo apontando para tua mãe, para teu pai, dizendo: falei que não ia valer nada. Eu falei que ia dar trabalho. Só que Eliseu jogou um pedaço de madeira. O que o diabo não contava é que o ferro do machado, que é tu, está afundado lá no Jordão. Aí vem Deus Pai, lança Jesus lá na cruz do meio, que é a madeira. E o que é que acontece? Ele tira você do fundo do Jordão, levanta a mão e diz: aqui ninguém toca, aqui ninguém toca. Ah, se não fosse o sacrifício da cruz, eu não estaria aqui, você também não. Sabe por que tem gente aqui, os irmãos estão ajoelhados? Por causa do sacrifício no madeiro. O sacrifício no madeiro. Eu profetizo sobre a vida de vocês, olhe para cá. Deus vai mudar a história, a família de vocês, Deus vai mudar a situação de vocês. Eu profetizo que Deus vai prosperar vocês. Eu profetizo que você terá para emprestar e não pedirá emprestado. Eu profetizo que a tua família não vai ter necessidade de nada. Eu profetizo que a tua casa não terá necessidade de nada. Eu profetizo que Deus vai abastecer a tua casa, abastecer a tua família. Eu profetizo que você vai sair daqui uma tocha cheia de poder, cheia de unção. Então receba agora.